boa noite. Tô aqui de novo. Vamos ver se eu consigo agora, vamos ver se minha internet melhora. Vamos fazer uma live aqui hoje sobre alimentação vegetariana, sobre essa transição para quem quer, né, fazer a transição, para quem quer parar de comer carne. Dando aqui, a minha internet tá, já tô vendo aqui. Ai, ótimo. O som tá bom, né? Me mandem aí se o som tá ok, que eu tô sem fone. E eu tô esperando a Laura, que é a nossa convidada de hoje, pra gente começar. Tô conseguindo achar a Laura. Laura, cadê você? Ai, a Laura aqui, achei ela. A minha internet, gente, me perdoe, tá uma porcaria. E aí eu não tô conseguindo. Não, agora. Acho que agora vai. Agora melhorou. Vamos que vamos, gente. Vamos pensando as dúvidas. Já podem mandar as dúvidas aí pra gente. Laurinha, Oi, tudo bem? olha, a internet tá horrível. Não consegui te chamar, mas agora deu Não, certo. não é Tive que só a sair. tua. Eu acho que o mundo está com a internet horrível. Aqui em casa tá péssimo também. Eu tive que sair e entrar de novo, porque Eu não vi, eu vi que falei, tava dando vou errado. desistir. Falei, não tá dando, não consegui te chamar, não tava nem aparecendo você. Falei, ai, será que a Laura esqueceu? Não, imagina. Às vezes é melhor sair e voltar mesmo. Já tava em pânico aqui. Bom, gente, Oi, gente, boa Laura, se noite. apresenta aí de novo, para quem não te conhece ainda. Vou me apresentar. Então, gente, prazer. Meu nome é Laura. Eu sou médica também e faço parte da Associação dos Médicos Vegetarianos. Eu trabalho principalmente na área de transição alimentar mesmo para vegetarianismo, bem focado para essa parte alimentar, mudança de hábitos. E é isso, então por isso que hoje eu vim aqui para conversar com vocês bem sobre essa questão que é o que eu mais gosto, assim mesmo, de falar, sobre comida, sobre vegetarianismo, sobre transição, como fazer isso da maneira mais tranquila e saudável. Então, gente, eu sou Fernanda, eu sou médica também, sou pediatra, sou nutróloga. Também trabalho com muita gente que quer, né, mudar, que quer uma alimentação saudável, que quer parar de comer carne, com quem é vegetariano e quer virar vegano e não sabe como, né? E eu vou começar falando um pouquinho como é que foi para mim virar vegetariana, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é difícil, aí eu acho importante, eu vou falar, depois a Laura vai contar como é que ela virou vegetariana também, porque fica aquela ideia assim de que, ah, não, mas nasceu na família vegetariana, né? Aí é fácil, ah, mas você é médica, é mais fácil. E não é, Verdade. gente. É difícil para todo mundo. A minha vida inteira, não tem ninguém na minha família vegetariana. Eu nem sabia o que era ser vegetariana até eu virar vegetariana. Então, assim, eu sou vegana há 8 anos. E antes de eu ser vegana, eu comia carne 2 vezes por dia. Era almoço e jantar, comendo bife, comendo picanha, carne de porco. Comia também muito embutido, adorava uma mortadela, um presunto, tudo isso. A única coisa que eu não ligava muito era queijo. Então, esse não foi um problema. Agora, eu amava ovo frito. Para mim foi muito difícil largar o ovo frito, porque eu chegava em casa, fritava um ovo, comia com pão, comia com arroz, com feijão, e estava tudo certo. Sim. E aí, quando eu resolvi virar vegetariana, eu parei assim do dia para noite, né? Eu vi um vídeo daquele ativista Gary Nossa, foi o mesmo que Yourofsky, eu vi. e aí eu parei com tudo. Peguei minha geladeira, joguei leite fora, o que tinha de carne eu dei para minha secretária e falei, vamos lá. E aí eu comecei a ler, eu comecei a estudar alimentação, tudo do nada, né? Só que há 8 anos atrás era mais difícil do que hoje, porque hoje tem um monte de gente ensinando. A gente entra no Instagram, né? Naquela época não tinha Instagram ainda, tinha só Facebook. Verdade, não tinha mesmo. É verdade, é verdade. Então, a gente ia lendo o que dava para ler e assim eu fui, né? Aí, no início eu comi muita soja, como todo mundo. Então, é o que eu falo, não é fácil para ninguém, gente. É difícil, a gente come muito macarrão, a gente vai comer soja,
a gente erra, a gente vai num lugar e aí fica comendo só arroz e batata frita, porque esqueceu que, caramba, é vegetariano, só vai ter carne. Uhum. Até que a gente começa, né, a entrar no ritmo e aí a gente já sabe, eu vou para tal lugar, não tem? Ou eu como antes ou eu carrego, né? E aí é isso mesmo, né? E aí a gente começa a entender melhor, a gente começa a frequentar lugares com vegetarianos, conhece vegetarianos, aí a coisa fica mais fácil, porque a gente vai pegando dicas, né? Sim, Mas o com início certeza. é igual, eu acho que para todo mundo, né? Se você não é sua mãe, seu pai vegetariano, se você já não nasceu numa família vegetariana, você vai passar Vai ter por que aprender todas as... sozinho, né? Você vai ter que aprender a cozinhar, né? Então, no início, quando eu tenho uma filha, e aí, quando eu ia para casa dos meus pais com ela, minha mãe fritava bife para ela, porque achava que ela ia ficar desnutrida, que ia faltar alguma coisa, algum nutriente. E aí eu tinha que brigar com minha mãe. Enfim, hoje minha mãe faz bolo vegano pra Que gente. legal. Que Porque amor. ela viu que não tem jeito, que se não for vegano, eu não vou Exato, é comer, a isso. minha filha não vai comer, então ela acaba fazendo mesmo, né? Então, às vezes eu chego Maravilhoso. lá, Fernanda, esse bolo você pode comer porque não tem nada. Não botei ovo, não botei leite. Eu adoro quando as pessoas falam, isso aqui não tem nada. Tipo, é como se fosse uma comida vazia, né? Não tem nada nisso aqui, tu pode comer. Eu adoro. Bem isso, Laura, bem isso, adorei. É isso mesmo, Eu né? acho engraçado. Não tem farinha, não tem óleo, né? Não tem nada. Porque é uma ideia, né? Eu até falei sobre isso num vídeo hoje, que a gente tem uma noção tão ruim, assim, a nossa alimentação, ela é tão não diversificada quando a gente é onívoro padrão, que quando a gente pensa em virar vegetariana, o primeiro pensamento que vem é, mas o que eu vou comer? Né? Sendo que muitas das coisas que a gente come ao longo do dia, mesmo sendo onívoro, já é vegetariano, né? Tipo a questão da gente começar a comer a soja. É muito uma desconexão de tu não lembrar que tem o feijão ali todos os dias que tu pode continuar comendo, né? A gente acha que literalmente é só a soja. Pois é, A gente e não eu, sabe que a soja é o mesmo alimento. quando eu era onívora, eu não comia feijão, gente. Eu não gostava de feijão. Então, eu comia feijão muito ocasionalmente, assim, uma feijoada, eu comia, um As pessoas feijão não têm costume, tropeiro. né? E acho que é assim mesmo, isso que a Laura falou, é super real. Assim, não passa. Gente, feijão é proteína, porque a gente não aprende isso, né? Não falam isso pra gente. Pra gente é assim, né? Esses dias eu vi um post que era assim. Carne igual proteína. Não é. Carne é proteína e gordura. Só que ensinam pra gente que carne é só proteína. E não é. E aí a gente esquece que o feijão é quase 100%, né? É muita proteína e carboidrato e fibra. E quase nada de gordura. E a gente esquece. Em vez de eu sair da carne e ir pro feijão, né? Não, eu saí da carne e fui pra soja. É uma fonte também, mas assim, eu nunca tinha comido soja na vida. E aí é uma fui fonte aprender a parecida com o fazer. feijão, né? E aí eu fui aprender a fazer soja, né? Primeiro a gente pega aquela proteína texturizada, aquilo tem um cheiro Sim. ruim, tem que ter um preparo diferente. Nunca tinha visto Horrível. aquilo na vida. E feijão é comida, tudo bem, eu não comia todo dia, mas é uma comida que você sabe fazer, é uma comida que faz parte, né? Da rotina de uma família, né? Do almoço de família. Sempre tem. Exato. Eu brinco com a minha mãe até hoje, eu falo assim, ela fala, o que você vai comer? Eu falo, mãe, arroz e feijão tem, não tem? E sempre tem uma salada, então é isso que eu vou comer. Porque Exatamente. é difícil uma casa, gente, não ter arroz, feijão e uma salada. Uma verdura. É muito difícil. Sabe? E acaba ficando muito mais barato, né? Só que aí vem essa coisa do prato maravilhoso que a Nutri postou, né? Aí a gente começa a querer elaborar muito, quanto que, né, se você for na feira, vai lá, gasta R$100 na feira, você vai comprar comida para um montão de tempo. Né? Exatamente. 1 quilo de feijão dá para muito mais tempo do que 1 quilo de carne. A gente falar que a alimentação vegetariana é cara, é caro se você for lá comer os hambúrgueres lá da hambúrguer moda. do futuro, né? Daí vai ser caro mesmo, é verdade. Exatamente. Isso aí. Então, conta pra gente, Laura, que eu tô curiosa aqui pra saber como é que você virou vegetariana. Como é que foi pra você? Eu caí de paraquedas, assim. Quando foi em 2013, eu não sei o porquê, eu comecei a não sentir mais vontade, assim, sabe? De consumir as coisas de origem animal. Eu lembro que eu conversava com algumas amigas minhas e a gente falava, bah, amiga, mas e se a gente
parar de comer. Eu sou gaúcha, né? Então, eu sempre comi muita carne ao longo da minha vida. Eu sempre digo que, gente, sério, se eu conseguir parar, eu acho que todo mundo consegue, porque eu comia muita coisa mesmo. Meu pai fazia churrasco todo final de semana, era a base da minha alimentação. Se a Fernanda comia 2 vezes por dia carne, eu comia 5 vezes por dia coisas que continham carne. Então, era bem bizarro, assim mesmo. E aí, um dia eu comecei a querer parar, mas eu nem sabia muito bem o porquê, assim. Aí eu lembro que eu assisti esse vídeo do Gary Yourofsky também, que é muito bom. Eu nem lembro mais como que ele é, na verdade, agora, mas eu lembro que ele me causou um impacto muito importante. E a partir dali foi como se desencadeou, assim, uma avalanche de sensações, emoções, sentimentos dentro de mim, que eu não consegui mais ignorar, sabe? E aí eu comecei a sentir muita vontade de tentar tirar da minha alimentação e eu fui tentando aos poucos. A primeira coisa que eu fiz foi realmente tirar só a carne, trocava por ovo, porque tem essa questão da gente achar que precisa muito da proteína. Eu sempre fiz muita atividade física, sempre gostei de treinar, então tem essa coisa de, meu Deus, tu precisa de mais proteína, né? E aí, daí eu fiz Ciências Sem Fronteiras no meio da faculdade, eu fui morar na Austrália fazer essa bolsa aí, e lá tinha muito mais alimento de origem vegetal, assim, tofu, que aqui não tinha tanto tofu bom. E eu comecei a ver que eu podia comer aquelas coisas parecidas que eu comia sendo vegetariana. E aí me deu uma vontade de ser vegetariana, não sei por quê, eu comecei a querer realmente ser. E lá foi que eu fui parando, mas era muito assim de... E, sabe, sem ter muita noção do motivo, foi quando eu voltei para o Brasil, depois de 2015, que eu comecei a estudar mais, ver mais a questão animal, entender como os animais eram criados, entender que tinha uma produção horrível de animal por trás daquela indústria ali, que eu não fazia ideia que existia, como os animais eram tratados, e eu fui vendo como eu me sentia melhor. Eu me sentia mais leve, eu sentia a minha digestão melhor. Eu sempre fui uma pessoa que teve muitos problemas digestivos. Quando eu comia carne, eu ficava muito mal, muito pesada. Já tinha sido até diagnosticada com intestino irritável, coisas assim. E aí eu comecei a sentir que eu tava ficando muito melhor, sabe? Conseguia fazer exercício físico com mais facilidade, eu tinha mais energia, eu acordava cedo melhor. Tava me sentindo muito mais desinflamada no geral, assim. E aí eu pensei, é isso mesmo que eu quero. E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto e ver que podia ser muito bom para minha saúde também, além de eu estar fazendo algo que era coerente com os meus sentimentos e pensamentos em relação ao mundo. E daí foi aí que eu comecei a parar, sabe? Comecei a estudar cada vez mais alimentação. Eu sempre fui uma pessoa curiosa na cozinha. Eu sempre gostei de cozinhar. Sempre. Eu sempre gostei de aprender sobre saúde, de estudar sobre alimentação e saúde. E aí, ali parece que juntou todos os pontos, assim, sabe? Eu entendi que fazendo isso eu podia ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, me ajudar a alimentar melhor, fazer algo pelo mundo, algo que eu acreditava, e ainda ser saudável. Então, aí foi aí, sabe? Que começou Olha tudo. só, vou responder uma seguidora aqui, a Marília, que está falando que fica tentada a comer carne. Marília, vou confessar uma coisa aqui para sei lá quantas pessoas estão assistindo a gente, né? Para quem estiver assistindo, mas eu falo sempre isso nas minhas palestras, porque eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu sempre comi muita carne. A Laurinha está falando aí que comia mais do que eu duvido. Eu comia muita carne. Eu sempre gostei de comer carne. E eu não parei de comer porque eu deixei de gostar, como a Laura falou que aconteceu com ela. Eu parei de comer por uma questão ética mesmo, por pena dos animais. Foi esse o meu motivo principal. E até hoje, olha que já tem 8 anos que eu não como. Até hoje, se eu passo em frente a uma churrascaria, se eu passo em frente a um restaurante, sinto aquele cheiro, a minha boca saliva. Eu tenho vontade até hoje de comer, mas eu não como. E o que me faz não comer é eu tento lembrar a imagem do sofrimento animal, porque eu penso assim, não justifica, Fernanda, você ficar satisfeita, você satisfazer o seu paladar e em troca da matança de um animal que não tem nada a ver com isso. E você tendo opção, porque assim, fala, né? Tem aquela piadinha que o vegetariano detesta, né? Se você tiver no deserto, vier um bicho, né? E tiver lá uma vaca, você não vai matar para comer. Gente, isso é uma situação totalmente hipotética. Isso não é veganismo, né? Isso não tem nada a ver com veganismo. Então, assim, no mundo de hoje, a gente tem muita opção, até opções parecidas, né? Porque fala assim, por que você quer comer uma coisa com o gosto da carne? Porque você não parou de comer carne porque você não gosta da carne. Né? Foi por uma consciência, ou por conta da questão planetária, ou por conta da questão da ética animal.
E aí, se você parou, mesmo gostando, você vai querer experimentar vez ou outra, ainda que não seja muito saudável, mas carne também não é saudável, uma coisa Não, com gosto, um alimento que tem aquele sabor exatamente. parecido. Para mim foi muito importante ter essas coisas parecidas, tipo glutadela, hambúrguer. Eu lembro que lá na Austrália tinha muita salsicha. Eu comi salsicha o ano inteiro, salsicha vegetariana. Essas coisas foram muito importantes para minha transição, assim. Eu sempre falo que eu não sou contra, nem 100% a favor desses alimentos industrializados. Por quê? Porque, assim, eu sei que eles não são necessários para nossa saúde, mas eles são legais para pessoas que estão na transição ou que sentem falta disso. Então, Porque é o que eu falo, é uma comer bengala, né, Laura? É uma bengala exatamente, para a não pode virar. pessoa conseguir passar por aquilo, Exato. depois ela vai ver, né? Como eu falei, no início Comer é eu emocional, comia né? soja todo dia. Eu fazia aquela Sim. proteína texturizada todo dia. Hoje, caramba, eu como aquilo uma vez a cada, sei lá, 6 meses, uma vez a cada 3 meses. É muito raro eu comer, porque eu descobri outras coisas. E aí, já respondendo uma outra pergunta que colocaram aqui, Laura, perguntaram assim: se eu comer arroz, feijão e salada já é suficiente? Já tá ótimo. É esse o nosso prato. Você vai justamente variar isso que é maravilhoso. arroz e feijão e a salada. Tô na rua, tá num self-service daqueles bem, né, vagabundinhos que só tem arroz, feijão, alface, tomate. É isso. Isso. Eu como muitas vezes isso, porque eu trabalho em ambulância, eu tenho que comer junto com o motorista, eu tenho que comer junto com a enfermeira que está comigo. Né? E aí não dá para ir super refinado, caro, porque né? E às vezes também nem tem esse lugar, porque a gente está no meio lá, num lugar no interior do Rio, é um restaurante simplesinho. Eu falo, olha, faz para mim uma saladinha de alface e tomate e tá bom. Arroz e feijão tem tudo quanto é lugar. Claro, quantas vezes então, eu já é viajei e muito só comia simples, salada. né? E comer isso. Tô numa casa. Outra pergunta que colocaram aqui, né? Eu faço 2 comidas, porque eu sou vegetariana, na minha casa tem pessoas que comem carne. Não precisa, quer dizer, na verdade, você vai fazer a carne para todo mundo, para quem come a carne, né? E vai fazer o arroz, o macarrão, né? A salada, os legumes, as verduras que todo mundo tem que comer. Né? Então, não é fazer 2 comidas. Na verdade, você vai fazer um monte de coisas, feijão, né? Faz abóbora, faz cenoura, faz uma salada de alface com rúcula, com tomate, com pepino. E a carne para quem vai querer comer a carne também. Né? Não precisa ser 2 pratos diferentes. Né? Aí. Exatamente. Tem mais alguma pergunta aqui? Eu acho que o mais importante é a gente lembrar de quando for fazer qualquer tipo de mudança alimentar, lembrar de fazer da maneira mais saudável, né? Então, o veganismo em si, tem muita gente que fala, veganismo, eu vou me sentir mais saudável, eu vou me sentir mais leve. Muitas vezes tu pode fazer uma transição que realmente não vai ser legal. Então, eu entendo as pessoas que têm medos em relação a essa transição. Porque muitas vezes tu muda e tu realmente começa a comer só um tipo de alimento. Só pão, ou só batata, ou só a proteína de soja texturizada, que é um alimento industrializado. Então, é muito importante lembrar que a gente tem que manter um bom consumo de vegetais, de folhas, de frutas, porque isso é uma alimentação saudável para qualquer pessoa. E aí, se tu vai tirar a carne, só tira a carne e continua comendo todas essas outras coisas. A minha alimentação, particularmente, melhorou 1000% depois que eu parei a carne, porque eu comia carne e o arroz, e eu não comia verdura, quase não comia legume e verdura. E hoje eu faço um prato só disso, como lá, um prato cheio de abobrinha, berinjela, e já estou até satisfeita. Aí faço lá uma saladinha de grão de bico e falo assim, gente, olha só, gente, eu não conhecia grão de bico. Olha só como que o mundo se abre pra gente. Eu não conhecia grão de bico. Lentilha, eu só comia no Ano Novo. Eu também. Eu comia arroz com lentilha. Era só no Ano Novo. Então, assim, né? A gente se reinventa. Hambúrguer de lentilha, alguém colocou aqui, né? Que o hambúrguer de lentilha é uma delícia. Hambúrguer de lentilha, eu sabia o que era isso. Nem passava, existe isso, hambúrguer a gente não é de imagina. carne. Existe um preconceito alimentar muito grande, né? A gente acha que a gente só pode consumir os alimentos daquele jeito que a gente sempre consumiu a vida inteira. E, na verdade, eles podem ser reinventados bizarramente, assim. Eu quero responder essa pergunta do Edson aqui, que ele falou, como vocês lidaram com o vegetarianismo durante a faculdade de medicina integral? Entrei agora e estou um pouco preocupado. Então, eu sempre fui uma pessoa que... o que eu sempre prezei na minha vida foi pela minha saúde. Então, mesmo quando eu comia carne, eu sempre levava minha marmita. Do dia inteiro. Eu levava lanche, eu levava almoço, eu levava tudo. Porque eu sempre gostei. Então, depois,
continuou a mesma coisa. Como eu já tinha isso dentro de mim, assim, de cuidar da minha alimentação e levar minha comida, eu sempre me organizei para o tempo livre que eu vou ter no meu dia vai ser o tempo de eu fazer a minha marmitinha. Então eu pegava no final de semana, eu tinha 14 potes, aí eu fazia um pote para cada dia. 14 não, 10, porque daí era para 5 dias, né? Não 7. 10 potes, e eu fazia marmita para a semana inteira, deixava congelado e eu levava aquelas bolsas térmicas de posto, sabe? Aquelas brancas, assim. Eu levava isso aí, gente. Era isso aí. Levava aquela bolsa térmica de posto com o meu negócio descongelando dentro e os meus lanchinhos para eu ir comendo. E foi muito legal, porque isso até desencadeou um negócio nos meus colegas também, de também levar marmita, sabe? Todo mundo levava marmita, e daí na hora do almoço a gente se juntava numa sala, todo mundo comia junto. Foi bem legal, assim. E eu acho que a gente não pode querer nunca que os outros façam pela gente. Se a gente fica dependendo dos outros, tipo, não, a lanchonete da faculdade tem que ter. Beleza, ela tem que ter uma opção vegana, mas às vezes ela não vai ter, porque por mais que esteja difundido o veganismo hoje em dia, mesmo que tenha uma opção, às vezes não vai ser uma opção saudável. Então, se tu quer realmente optar pela tua saúde, tu vai ter que fazer por onde. Então, lembra sempre disso. A gente tem que se esforçar ao máximo para buscar o que a gente quer na vida. Comigo, Laura, eu já sou mais velhinha, né? A Laura é novinha. Laura é bebê. Eu já, na faculdade, eu ainda comia carne, né? Eu tenho 20 anos de formada, então eu tenho 8 de veganismo. Mas eu estava no hospital, trabalhava, estava plantão. E aí, assim, o que aconteceu comigo foi que eu sempre fui magrela, né? E aí as pessoas falavam assim para mim: nossa, mas você vai comer o quê agora então? Porque na cabeça das pessoas, você só vai comer alface, né? Sim. E aí, mas você vai voar, mas se foi isso. Quanto mais as pessoas falavam isso, mais me motivava a eu estudar e eu aprender o que eu tinha que comer. Porque eu também estava, né? Eu tenho uma filha e ela também não ia fazer sentido, pô, vou virar vegetariana, mas eu vou fazer carne para minha filha. Como é que é isso? Sim. Não. Vou dar leite para minha filha? Não. Então eu tinha que aprender para mim e para ela, né? E aí, essa questão da marmita, eu sempre fui meio marmiteira também. Então, nos plantões, eu sempre levei marmita. Minha mãe fazia comida para mim e eu levava comida, né? Enquanto eu morava com a minha mãe, depois que eu me casei, que eu fui morar, né? Que eu fui morar sozinha, depois que eu me casei, eu tinha o hábito de levar, porque eu sempre fui meio chata também, assim, de querer comer mais saudável, sabe? Então, né? Comida de restaurante nunca é muito saudável. Então, eu já tinha meio que um hábito de levar a comida de casa para o plantão. E aí, na verdade, foi mais fácil, porque aí, assim, eu levava, aí eu tinha que levar mesmo, porque há 8 anos atrás, gente, não tinha restaurante vegetariano. Ainda mais, olha, eu moro em Niterói, que é interior do Rio. Então, não existia, né? Assim, opção vegetariana. E quando tinha alguma coisa, era vegetariana, aí tinha ovo, tinha leite. E aí, se eu quisesse ser vegana, não dava, eu acabava escapulindo, né? No início, a gente cai mesmo, a gente quer ser vegano, mas aí a gente vai num lugar, só tem um troço com queijo, a gente acaba comendo com queijo, mas que não tem carne, né? Alguém colocou aqui que feijão no restaurante sempre tem carne. Não é sempre, não. Aqui no Rio, sempre tem 2 ou 3 feijões, assim, mesmo nos self-service mais simples, e aí, geralmente, tem um que não tem feijão, que não tem carne. Mas acontece também, às vezes, eu ter que tirar a porcaria do feijão e comer aquele feijão, a porcaria da carne do feijão e comer aquele feijão com gosto de carne. É melhor do que nada, gente. Uma coisa que o veganismo me ensinou muito é a conversar. Sabe? Conversar com as pessoas, falar, expor as coisas, sabe? Não tenham medo de falar. Eu sinto que muitas pessoas têm medo de, às vezes, falar as coisas para não querer ser chato. Só que tu não tá sendo chato. É muito tranquilo fazer um feijão sem carne e não vai machucar ninguém. Tu conversar com o pessoal do restaurante, ainda mais se é um restaurante que tu vai sempre, ou tu dá a ideia e falar: ai, gente, vocês já pensaram em fazer um feijão sem carne? Porque tem gente que é vegetariano e tudo mais. Falar com um jeito amoroso, sabe? O veganismo me ensinou não só a conversar, mas também a conversar de um jeito mais amoroso e aprender que a minha escolha, ela é uma escolha minha, então eu não posso querer impor, mas eu posso falar pra essa pessoa, porque às vezes é uma coisa que eles nunca pensaram na vida. Tipo, tá tão acostumado a fazer aquele feijão com carne que ele nunca pensou que uma pessoa vai querer comer o feijão sem carne. Então, não é por mal, sabe? Então, se o feijão tá com carne, isso é verdade. A gente conversar, fala, poxa, olha só, se você fizer sem carne, você pode dizer que teu feijão é vegetariano. Né? Exatamente, você pode fazer um mágico em cima disso, né? Uma vez eu ensinei
eu tava na Bahia, não sei se foi não lembro se foi na Bahia exatamente, foi no Nordeste. E aí eu falei da moqueca, né, de banana da terra. Eu falei, olha, você faz uma moqueca dessa, faz igualzinho que você faz, você não bota peixe. Não bota caldo de peixe, não bota nada de peixe. E você vende como moqueca vegana, você vai ser exclusivo no teu cardápio, vai ter um monte de gente que vai vir por essa moqueca. E quem também gosta da outra moqueca, se experimentar, vai achar essa maravilhosa também. Então você acaba tendo outra opção. Mas para isso você precisa conversar, né? Você Aprendam precisa a conversar. É muito importante conversar com as pessoas. Alguém perguntou aqui, Laura, vamos responder que essa é legal. Dicas para a gente eliminar o ovo e o leite, né? Olha, o ovo, até hoje, né, é a mesma coisa da carne. Na minha academia, tem uma bendita de uma cantina do lado, assim, quase dentro da academia, sabe? E aí eu fico sentindo aquele cheiro de omelete. Vem aquela lembrança, porque comida também é emoção. Comida tem tudo a ver também, né? A gente lembra muita coisa, a comida é muito afetivo, né? Mas assim, o que me faz não comer, com relação ao ovo, o que me fez realmente parar com o ovo, assim, decretar a morte do ovo, foi depois que eu vi 2 vezes a carne é fraca, porque aí tem aquelas cenas lá do pintinho, tadinho, sendo triturado. Aí assim, para mim não dá, sabe? Aí eu lembro do pinto, falo, não, coitado, não tem nada a ver com isso. E aí eu parei. E para substituir o ovo, né? Tem o tal do sal negro que a gente usa. Maravilhoso. Né? Que a gente Maravilhoso. pode Eu colocar... não gosto do gosto, mas para quem gosta, meu Deus. Que dá um gostinho de ovo mesmo, que dá pra gente colocar lá quando a gente faz o tofu mexido, né? Dá pra gente colocar e fica assim, bem parecidinho o gostinho, né? E nas receitas, a maioria, gente, eu faço bolo, eu não faço mistura nenhuma, né? Tem um monte de coisa. Bota linhaça, bota... não precisa. Chia de molho. Eu faço sem nada. Meu bolo é farinha de trigo, água ou então leite vegetal, óleo, açúcar e fermento. E se eu quero de banana, eu boto banana. Se eu quero de chocolate, eu boto cacau. Se eu quero de cenoura, eu boto a cenoura. E pronto, o bolo fica lindo, gostoso. O pessoal come. Quem não é vegano, vegetariano, come e fala, não é possível que eu não tenho ovo, isso aqui cresceu, porque tem essa ideia de que bolo precisa de ovo para crescer. Tem, né? E não precisa. O que eu oriento vocês? Tudo o que tu quiser fazer, era o que eu fazia, tá? Tudo o que tu tiver vontade de fazer, tu coloca no Google. Receita tal, vegana. Vegana. Faça isso sempre. Eu fazia isso com literalmente tudo o que eu queria comer. Tava com vontade de comer pastel, eu colocava massa de pastel vegana. Não sei o que, vegano. Bolo de não sei o que, vegano. Porque tem, gente, tem pessoas maravilhosas, com canais maravilhosos na internet e elas ensinam tudo que tu precisa. Então, aí tu vai aprendendo a fazer essas modificações. Mas vai atrás. Assim como vocês vão atrás de sintomas, quando vocês estão com algum sintoma, vocês vão lá no Google. Sentindo, nananana, sonhei com não sei o que, significado. Vai e procura a receita também, porque vai facilitar a tua vida. O Google tá aí para isso. Olha, perguntaram aqui a questão da saciedade, né? Que sente falta de substância. Eu adorei essa pergunta, isso. Acontece o seguinte, gente. A alimentação sem carne, ela tem uma digestão muito rápida. E aí a gente fica com fome mesmo, né? A cada 2, 3 horas, né, Laura? Ainda mais no início, né? O Eric lembra que a gente comia. Meu Deus, eu nunca comi tanto na minha vida, que nem naquele curso. A gente comia igual enlouquecido, porque a maioria, quase todo mundo, né, vegetariano lá, e quem não era acabou se virando porque não tinha, né, a carne. Verdade, lá, muita gente era virou. 100% vegana. Então, é normal que a gente tenha fome mais vezes. Então, é importante a gente saber isso, porque quando a gente come carne, a carne leva de 8 a 12 horas, carne vermelha, 8 a 12 horas para digerir. Então, assim, você fica com aquilo igual o boi, fica ruminando aquilo, né? Aquilo dentro da barriga, aquilo ruminando. Pensa na jiboia que come o boi. Fica aquilo ali dias, né? Assim é a gente. Quando a gente para de comer a carne, é lógico, a digestão de uma verdura, de um legume, vai ser o quê? 1h30, 2. Você vai ter mais fome. Então, você vai ter que comer mais vezes para você se saciar. Ou então aumentar a quantidade, né? Da refeição. Ou aumentar a quantidade de comida, ou assim, para isso é muito importante uma avaliação, né? Porque às vezes tu é uma pessoa que tu não tá conseguindo comer mais. Por exemplo, tem pacientes que são magrinhos já e pensam, meu Deus, eu não quero emagrecer, eu não vou conseguir comer tanto quanto eu vou precisar. E aí o que acontece? A gente pode tentar aumentar o pote calórico de refeições. Tu pode colocar mais azeite, tu pode usar mais castanhas, tu pode utilizar, às vezes,
coisas que têm menos fibras também, porque tudo isso vai aumentar um pouco a quantidade de calorias que tu vai consumir ao longo do dia. Mas, no geral, não tem problema tu sentir mais fome e comer mais se tu consegue. Se tu consegue colocar mais coisas para dentro ao longo do dia. Porque vão ser alimentos que vão ter mais fibra também, né? Então, essa fibra, ela vai diminuir, vai ajudar a diminuir um pouquinho o esvaziamento do estômago. Tipo, o que acontece? Quando a gente come carne, o problema da carne, ela demora muito para sair do nosso estômago. Então, a gente acaba se sentindo saciado por mais tempo. Mas isso não significa que tu tá comendo menos. Porque no final das contas, tu vai comer mais quantidade comendo alimentos de origem vegetal, mas a caloria vai ser a mesma, tá? Porque tu vai comer mais vezes. Então não significa que tu comer mais vezes vai significar que tu tá comendo além do que tu precisa, entendeu? Então pode comer mais vezes se tu tá com fome, não deixa de comer. Estão perguntando aqui, já perguntaram, algumas pessoas perguntaram com relação, isso sempre vem, né? A questão da proteína, quantos de proteína que precisa. O ideal, gente, nisso aí, é a gente fazer avaliação individual para saber quanto que a pessoa realmente precisa, se o que ela está ingerindo é suficiente ou não. Mas como regra básica, geral, a gente coloca assim, de 0,8 a 1 grama. 1 grama, vamos fazer uma conta redonda, 1 grama por quilo de proteína por dia. Então, assim, se eu peso 50 quilos, eu vou precisar de 50 gramas de proteína por dia. Esse valor de 1 grama, ele vai aumentar se a pessoa faz atividade física, ela vai precisar de um pouco mais. Se a pessoa está querendo fazer hipertrofia, aí, mas isso não é porque é vegetariano, isso porque na hipertrofia, quem come carne precisa comer um pouco mais, também dependendo do grau de hipertrofia, né? Por exemplo, o fisiculturista, ele vai precisar de uma quantidade maior do que uma pessoa só como eu, como a Laura, assim, que a gente quer ir para academia, malhar e ficar fortinha, né? A gente não quer ficar marombada. Só ser saudável, né? Mas tem pessoas que gostam de parecer, né? Principalmente homem, gosta de parecer musculoso. Aí já respondendo também a pergunta da soja. Gente, soja não faz peito. Soja não dá alteração hormonal. Já está mais do que provado. Está aí na internet. Maior mito. É só procurar artigo, né? Tenho estudado bastante sobre soja, que vou fazer uma aula, vou dar uma aula sobre soja. Então, tem muita informação. Se falar que não tem, gente, é porque eu não soube procurar. Porque tem, assim, milhares de artigos falando benefício da soja. Na pior das hipóteses que eu tenho visto nos artigos, é assim, no pior dos mundos, não faz nada, não melhora. Né? O que a gente tem que lembrar não tem relação com, o homem vai ficar feminizado, criança vai entrar na puberdade precoce, vai menstruar antes do tempo, menino vai ficar com pelo de menina, vai ficar com mama. Não tem nada disso, gente. A soja é segura. Né? A questão da transgenia é um caso à parte, a gente deve sempre tentar não consumir o transgênico, mas a gente tem um montão de alimentos que são transgênicos aí, não só a soja, o milho. A vaca, inclusive, né? come soja transgênica, né? Pois é, quem come carne come um tantão de transgênico quando come a carne, porque a vaca está lá na ração dela cheia de soja transgênica, né? Então, falar que não é... Usar a desculpa do transgênico para não virar vegetariano é furada, ó. E outra, a gente precisa lembrar que quando são feitos estudos, que população é analisada, né? Que população é analisada para ver se a soja está fazendo mal, sendo que aquela população tem outros hábitos péssimos e uma alimentação péssima já desde intraútero. Hoje a gente já sabe que toda a vida da mãe, a microbiota do intestino da mãe, o estilo de vida da mãe ao longo da gestação, ao longo da vida dela, influenciam completamente no nosso padrão genético, no nosso padrão corporal, de se a gente vai ter mais tendência a ser obeso ou menos, obeso, compulsão alimentar. Então, que população tu está estudando, né? Essa população fuma, eles bebem, tem tanta coisa para se avaliar. Então, por isso que quando a gente vê um estudo específico sobre um alimento. E a Laura caiu aí. Pode ter muito viés. É isso que a Laura está falando, é super importante, gente. Quando avaliar o estudo que foi feito... Laura, você caiu, volta aí. Caí? Caiu. Voltei agora? Voltou. Tá. Mas tudo bem, você estava falando aí dos estudos, né? Que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ver um estudo, né? Para ver como é que foi feito, né? Com quem que foi feito, a população que foi feita. Porque até esse critério, né, de necessidades nutricionais, quanto que a gente precisa por dia de proteína, né? Isso aí é uma coisa arbitrária, né?
Às vezes tu avalia uma pessoa, um paciente que come super pouca leguminosa e tal, e tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, proteínas maravilhosas, ureia maravilhosa. A pessoa faz academia, tá tendo musculatura, tá desinflamada. Gente, a gente é muito único. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que lembrar que cada um é único. Mesmo que a gente tenha uma fisiologia que funciona parecido, a tua vida foi diferente, teu padrão alimentar, da família, todas as tuas experiências, isso faz com que tu tenha uma assimilação diferente das coisas. Então, lembrar que a gente é único, eu acho que é primordial. Assim, lembrar que sempre é bom procurar um profissional que possa realmente te auxiliar, vai fazer com que toda a tua transição seja mais saudável e menos traumática. Porque, às vezes, acaba sendo muito traumático toda essa questão de muita gente julgando, tu tem medo de ficar doente, tu fica com uma gripe depois do vegetarianismo e tu acha que aquela gripe foi por causa do vegetarianismo e tu já tem medos. Então, busquem pessoas que podem auxiliar vocês de verdade, lembrando que vocês vão sempre ser únicos. Olha, então outra coisa que perguntaram aqui, Laura, que é legal a gente falar sobre a questão das vitaminas, né? É assim, isso eu gosto de falar até também com a parte de criança, porque em criança a gente suplementa um montão de vitamina, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria manda suplementar ferro, manda suplementar vitamina D, né? Manda fazer suplementação de ômega 3, né? Do DHA. Sim. Isso para todas as crianças. Aí, a mesma Sociedade Brasileira de Pediatria vai lá e fala que a alimentação vegetariana é deficiente um monte de coisa e que tem que tomar cuidado com a criança vegetariana, que ela vai ter que suplementar um monte de coisa. Eles acabaram de falar que a criança que come carne precisa suplementar, mas aí a vegetariana Exatamente. também, mas eles falam de uma maneira assim que a mãe fica apavorada, né? Exato. Não tem, mesma gente. coisa para gestante, né? Gestante é a mesma coisa, adulto, idoso. Assim, a única preocupação, né? Se é que você pode falar que é preocupação, porque é uma coisa muito tranquila, é a questão da B12, que se a pessoa não consome nada de origem vegetal, nada de origem animal, ela vai precisar, sim, isso é 100%. Se eu não tenho uma fonte a B12, só tem fonte animal. Se eu não consumo nenhuma fonte animal, eu preciso suplementar B12. Em algum momento vai ter que suplementar. Pois é. Mas se eu consumo carne, isso não quer dizer que eu não preciso suplementar B12. Tu sabe que eu acho que essa questão é mais problemática ainda para onívoro, porque o onívoro nunca vai fazer esse exame. Eles nunca vão se preocupar com isso. E aí a maioria tá ali com deficiência sem saber que tá com deficiência. Então, hoje, sinceramente, eu vejo isso como mais problemático para onívoros do que para vegetarianos. Pois é. Então, assim, não é uma regra, mas se você decidiu virar vegetariano estrito, não está comendo nada de origem animal, aí você vai, em algum momento, precisar iniciar essa suplementação, né? Quando que vai ser isso? Aí vai ter que passar para o profissional para a gente ver o nível e ver se você já precisa de imediato ou se dá para esperar um pouquinho, quanto que dá para esperar e tudo mais. Né? Porque muitas vezes a pessoa já entra no vegetarianismo, já se torna vegetariana com deficiência. E aí acha que aquela deficiência foi porque parou de comer carne. Não foi, né? Então, eu gosto de quando chega lá no consultório, assim, virado vegetariano 1 mês, 2, porque o exame é de quando a pessoa comia carne. Não importa se de 2 meses. Exame de 2 meses, 3 meses, gente, não muda muita coisa assim. Não muda ponto da pessoa tinha um nível ótimo de B12 e agora em 2 meses ficou lá de B12 no pé, que, nossa, vai ter que fazer uma suplementação numa dose alta. Não é assim, né? Então, a suplementação de vitaminas, né, estão perguntando, no vegetariano é exatamente igual na pessoa que come carne. A gente vai avaliar as mesmas coisas. A avaliação metabólica é a mesma. E é muito importante a avaliação porque a gente precisa avaliar algumas coisas em conjunto. Por exemplo, às vezes as pessoas elas tomam só B12 porque elas viraram vegetarianas e ouvem que só B12 é importante. Às vezes tem uma deficiência de ácido fólico também, que é também necessário para a formação das células do sangue junto com a B12. O ferro também pode estar faltando, e aí tu suplementa só B12 e tu pode ficar com ainda mais deficiência de ferro. Então, assim, não é uma coisa horrível, mas é necessário ir atrás disso sim. E muitas pessoas têm todas essas deficiências. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas e por que a gente tem essas deficiências? Então, como é que as pessoas viviam antigamente? Não sei o que, gente. Mas antigamente a vida era completamente diferente. A gente trabalhava menos, comia comida melhor. Hoje, toda a comida que a gente come, ou ela é industrializada, ou ela é mais refinada, ou tem agrotóxico, ou é transgênico, ou passou por algum tipo de processamento, ou é um grão antigo que foi colhido há séculos, está lá guardado, e daí tu vai comprar na zona cerealista quando ele já tem menos nutrientes.
tudo isso tem que ser considerado, que o nosso padrão de vida atual, ele reduz um pouco mesmo a nossa ingestão de nutrientes no geral, vitamina, mineral, fitoquímicos, tudo isso. Então, é normal, sim, hoje em dia, precisar suplementar. É triste? É triste. A gente pode melhorar muito com a alimentação? Pode. Mas, às vezes, vai ter que suplementar algumas coisinhas, sim. Pois é, uma outra pergunta aqui foi com relação a isso, eu adoro, né? A questão do colágeno. Isso sempre vem, né? Ai, O adoro. vegetariano não faz colágeno. Gente, o colágeno é uma proteína que é feita a partir de 2 aminoácidos, tá? E aí, a gente comendo arroz e feijão, a gente produz colágeno. E olha só que interessante, para a gente produzir colágeno, a gente precisa de vitamina C. Precisa. Sem vitamina C, não há produção de colágeno. E olha só que curioso. Ninguém fala isso pra gente, né? Se não tiver vitamina C, não produz colágeno. E vitamina C só tem nos alimentos vegetais. Não tem vitamina C em carne. Então, ao invés de falar que colágeno é problema vegetariano, colágeno pode ser problema de quem come carne. Porque se a pessoa só come carne e não come um legume, uma fruta, uma verdura, ela vai ter deficiência de vitamina C e não vai formar colágeno. Exatamente. Olha só que E outra maluco, coisa, né? e outra coisa importante. O que é o marketing, né, Laura? Porque ninguém É o fala isso. marketing, exato. E outra coisa super Né? importante que a gente tem que lembrar que o colágeno é uma proteína, como a Fê falou. Proteína, para ser produzida no nosso corpo, a gente precisa também não estar inflamado. E uma das coisas que a carne e os alimentos de origem animal, que tem muita gordura saturada e outras coisas também que ajudam a inflamar o nosso corpo, fazem é manter um nível de inflamação aumentado. Então, a longo prazo, tu pode, inclusive, ter um prejuízo da tua produção de colágeno, porque tu consumir proteína a mais não significa que tu vai produzir colágeno a mais. Tem que ter todos esses outros fatores. Zinco, vitamina C, tem que ter um bom aporte de vitaminas, tem que ter um corpo funcionando adequadamente. Tem que fazer exercício físico, tem que estimular com que o teu corpo produza esse tipo de proteína dentro dele. E uma coisa, vocês podem pegar, por exemplo, fotos de veganos, pessoas que são veganas há um tempão, e olhar a pele dessas pessoas. Geralmente a pele é mais bonita. E aí tu vai ter uma comprovação prática, assim, de olhar como que é ter uma vida saudável. Claro que uma pessoa que teve uma vida saudável, né? Porque não vamos dizer que uma pessoa que, sei lá, comeu batata frita a vida inteira vai ser maravilhosa, não, porque ela pode muito bem estar doente, sim. Mas geralmente pessoas que são saudáveis, elas vão conseguir produzir a quantidade de colágeno que o corpo precisa. Gente, olha só, proteína para bebê. Gente, que proteína que o bebê come? O bebê come leguminosa, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, tofu, tempê, né? Tem várias receitas maravilhosas de danoninho feita à base de tofu, né? Pega o tofu e mistura com uma frutinha, né? Às vezes, se quiser dar Nossa, eu amo uma adocicada, né? Aí coloca alguma frutinha mais doce, né? E é desse jeito, sabe? Ou faz com o tofu, faz com ameixa, que é mais doce, em vez de fazer o morango, que é mais ácido, mas paladar, gente, a gente forma na infância. Então, o que é ruim pra gente, que já tá velho, adulto, né? Já tá calejado, já comeu um monte de chocolate, um monte de porcaria a vida toda, não quer dizer que a criança não vai gostar. Então, às vezes, a gente se surpreende, porque o paladar é totalmente diferente. Exato. Eu vejo isso aqui em casa com a minha filha, porque ela, como tinha uma alimentação muito saudável, mesmo quando não era vegetariana ainda, mesmo quando comia carne, né? Ela come brócolis, ela come couve-flor, ela come muita verdura. Assim, abre a geladeira de tarde, tá com fome, pega um brócolis e vai comer. Eu falo assim, gente, criança comendo, adolescente comendo brócolis assim, gelado da geladeira, é o paladar, entende? Ah, não quer dizer que ela nunca come um chocolate, mas assim, come. Mas não tem aquele vício, sabe? De, eu preciso de um chocolate. E tem um prazer em comer a outra comida, né? Pois é. Não pensem que as crianças estão sofrendo por não comer bolacha, gente. Elas Isso, não ótimo, Laura. A gente não sabe, elas não estão nem aí. Elas nem sabem que a bolacha existe. Não sabe nem o que é, né? Não sabe. Então, se tu puder não mostrar para essa criança, ela vai ser eternamente grata. Eu sou eternamente grata aos meus pais por eles terem me dado muita comida natural quando eu era pequena. Eu fui comer bolacha só quando eu era maior, na casa da minha prima. E o meu paladar é exatamente isso que tu falou. Eu tenho amigas que olham para mim e falam, nossa, Laura, eu tenho vontade de um dia comer uma cenoura com o mesmo prazer que eu vejo tu comer uma cenoura. Porque eu não tenho esse prazer. E é uma coisa que foi formada ao longo da vida. Tipo, eu realmente tenho um prazer em comer isso. Eu me sinto privilegiada por isso, inclusive. E então eu sei que é uma questão de paladar mesmo. E a gente vai mudando muito.
Tem coisas que eu mesma não gostava e agora, hoje, eu adoro. Tipo, rúcula. Eu odiava rúcula. Odiava, mas que tudo na minha vida, rúcula. E hoje eu adoro o sabor da rúcula, porque a gente vai mudando mesmo. Então, criança é assim também. Deem vários sabores para eles provarem, porque eles vão ir se adaptando e eles vão saber o que eles gostam, o que eles não gostam, mas eles vão sempre demonstrar. Se a criança não estiver gostando, ela não vai querer comer. E aí, tudo bem. E aí você vai tentando, né? É. Eu brinco no consultório, eu falo que tem que experimentar pelo menos 10 vezes, gente. Só depois, aqui em casa, minha filha sabe. Eu falo, ó, você não chegou na 10ª vez ainda, não adianta falar pra mim que não quer, que não gostou. Porque tem que testar. Isso que a Laura falou. E tentar maneiras diferentes, né? A gente muda o paladar toda hora. A Laura falou que não gostava da rúcula. Eu detestava berinjela. Hoje eu como berinjela quase que todo dia. Eu amo berinjela. Então, isso muda muito, sabe? Então, e testar receitas diferentes também, né? Que nem tu falou. Bater um tofu com uma fruta doce. É maravilhoso. Às vezes a criança não vai gostar muito do tofu ali. Beleza, bate com uma frutinha doce. Eu tempero de um jeitinho diferente. Assim a gente vai também expandindo o próprio paladar. Porque o corpo, ele precisa conhecer os sabores diferentes. E às vezes, de início, aquilo ali é chocante. Tipo, nossa, o cérebro fala, meu Deus, nunca senti isso aqui antes. Nem sei o que é esse negócio aqui, achei estranho. Mas aí, conforme tu vai se adaptando, tu vai criando um paladar para aquilo ali. Vai aprendendo se tu gosta ou não. Estão perguntando aqui, pedindo para a gente falar, Laura, do cálcio, né? O cálcio é um outro assunto que é bem polêmico, assim, bem legal da gente falar, né? Primeiro que, lembra que eu falei que as recomendações, elas são estipuladas, as recomendações de todos os nutrientes, né? Elas foram baseadas, foram feitas a partir de estudos americanos. Então, é assim, quanto que a população americana precisa. Só que o padrão alimentar americano não é igual ao padrão alimentar brasileiro. O americano come muita proteína animal e muita gordura na alimentação. Não é à toa que eles estão lá, né, sofrendo de obesidade e doenças cardiovasculares de montão, né? Mas as necessidades diárias de cálcio, né, falaram aqui de 1.000 miligramas, né, 1 grama de cálcio por dia, que é em média a recomendação, né? Chega até 1.300, 1.200, né? Essa recomendação. Essa recomendação foi feita em cima de adultos americanos que têm uma alimentação rica em alimentos processados e rica em carne vermelha, que não é a realidade de todo mundo. Então, a gente também precisa individualizar essa necessidade diária. Exato. Né? E a gente também fazer isso no consultório. Né? Mas, assim, como é que a gente vai ter fonte vegetal? Porque até a absorção das fontes vegetais é diferente para quem não consome carne. Faz toda a diferença se a pessoa faz exercício, se a vitamina D dela tá bem, se ela toma sol, o cálcio, quanto sal ela consome. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a gente, se não tiver um nível bom de vitamina D, o cálcio ele não é absorvido. Se o nível de vitamina D estiver baixo, só 30% do cálcio é absorvido. Então, assim, muito mais importante do que a gente pensar em repor o cálcio é a gente pensar em tomar um sol e elevar o nosso nível de vitamina D. Não comer é diferente sol, de absorver, então vai né? Suplementar a vitamina D, aquilo que a Laura falou, que a gente, né, tem o ideal e a gente tem o real. Às vezes a pessoa está num lugar, está numa, né, São Paulo, né, não faz muito sol, vive aquele tempo chuvoso, feio. Não, né? E a pessoa trabalha no escritório, não tem uma pessoa que tem vitamina D boa. Não tem, eu não tenho não vai conseguir, né? Aqui no Rio, né? Que a gente mora na beira da praia, eu pego um montão de gente deficiente de vitamina D. Então, assim, infelizmente, hoje as condições de vida que a gente vive faz com que a gente precise suplementar mais vitaminas do que há 100 anos atrás, do que há 50 anos atrás, que a gente bebia mais. Fuma, a gente bebe álcool. Pois é. Então, tudo isso interfere, né? E aí, para consumir a quantidade 1.000 miligramas de cálcio, primeira pergunta é, será que você precisa de 1 grama de cálcio? Segunda questão será que está absorvendo esse cálcio? Será que está absorvendo? Como é que está a minha vitamina D? Né? Está em nível bom para eu conseguir absorver esse cálcio que eu estou ingerindo? Porque senão, esse cálcio vai lá para o rim e vai fazer pedra. Vai depositar na articulação e vai lá fazer artrite. Não vai, né? Não é necessário. Não vai ter a função que você quer. Né? E aí, tá bom. Pensado tudo isso, gente, melhor fonte, né? Faz aquela pastinha, né, de gergelim, porque aquilo é que tem mais, né? O tahine, né? É o que tem mais cálcio
para a gente consumir. Mas folha verde escura. E outra, brócolis, couve, né? São coisas maravilhosas. A couve é ótima, porque tu pode pegar um monte de folhas, refogar e tu transforma numa coisinha pequena. Exatamente. Tu vai ter né? uma fonte de cálcio maravilhosa ali. O agrião também, a gente dá essa dica, também. né? Que a gente costuma comer agrião só cru, né? Mas a gente refogar, né? Pode botar ele no vapor ou até na água mesmo, ferve ele que ele vai murchar. Né? Então bota na panela com um pouquinho de azeite, um alhozinho, joga um montão lá, ele vai murchar, você consegue comer uma quantidade muito maior do que se você for comer cru. E aí a gente consegue, sim. E tem os leites vegetais também, quando a pessoa não consegue dessa forma aí natural, tem os leites vegetais industrializados que eles são enriquecidos com cálcio. E aí eles vão oferecer até mais cálcio do que o leite de vaca. Olha só. E muito mais bem absorvido. Tem que tomar leite de vaca por causa do cálcio. Gente, se tomar o leite de vaca faz tão mal, sabe? Que qualquer coisa que você coloque no lugar... eu vou estar tomando um leite industrializado também. Isso. Gente, é o que eu digo. Às vezes a gente pensa em consumir um alimento porque ele tem um tipo de vitamina ou coisa que tu esquece de todo o resto que está envolvido naquele alimento. De que adianta? Tu vai consumir um alimento que tem cálcio e um monte de agrotóxico, um monte de gordura saturada, um monte de substâncias químicas. Um monte de hormônio da vaca. Hormônio, foi pasteurizado. Tem pus ali dentro por causa da mastite da vaca, de quando é tirado o leite. Então, assim, de que adianta, né? Aquela coisinha ali de cálcio que nem vai ser tão bem absorvido, porque porque a maioria dos vegetais tem uma porcentagem de absorção maior do que o cálcio do leite, e que vai te trazer um monte de outros problemas associados também, né? Também intolerância à lactose, que a maioria das pessoas tem, então também pode dar problemas de digestão. Ou seja, mas eu acho que, para mim, o mais importante é isso que a Fê falou, da gente sempre individualizar. Porque, na maioria das vezes, tu vai ver que tu não precisa chegar em 1 grama. A pessoa, se tu aumentar, potencializar a absorção daquilo ali, a pessoa consegue, com menos de 1 grama por dia, manter o nível de cálcio dela ok no corpo. E isso a gente avalia através dos exames, que é muito importante, porque às vezes ela está consumindo um monte de cálcio e mesmo assim o corpo não está absorvendo, e o exame está ali mostrando na tua cara que está acontecendo aquilo ali, mas se tu não saber avaliar, tu não vai conseguir ver, e aí não adianta de nada consumir um monte. Olha, Letícia aqui, vou mandar um recado para Letícia. Eu tenho pacientes vegetarianas pós-bariátrica, tá? Eu tenho uma paciente vegetariana, uma não, né? Uma é vegetariana, tem uma vegana também, bariátrica, tá? Que ela colocou assim, imagina quem é pós-bariátrica e virou vegana. Eu tenho pacientes nessa situação e a gente faz a suplementação, acompanha da mesma maneira. Lógico que o paciente bariátrico, né? Quem fez cirurgia bariátrica vai ter uma absorção menor de nutriente. Isso não é porque é vegano, isso é porque é da cirurgia bariátrica. Dependendo da técnica utilizada para fazer a redução do estômago, né? Vai ter uma menor absorção ou uma absorção ruim de nutrientes, né? E a gente vai ter que ter um super cuidado, isso com todos. Eu tenho pacientes de cirurgia bariátrica, né? Que comem carne, que não são vegetarianos, e eu tenho os que são veganos. E, assim, a dificuldade é a mesma. Né? Exatamente. A gente vai ter... São pessoas iguais. A gente vai, de repente, ter que suplementar uma quantidade maior de B12. Mas a B12 é um problema para o bariátrico, mesmo comendo carne. Porque ele fica sem conseguir absorver adequadamente. Não só a B12, a vitamina A, a vitamina D, ele absorve menos. É uma deficiência, né? Eu brinco que tem que ser a última, né? Alternativa é fazer cirurgia bariátrica para quem quer emagrecer, gente. Porque sabe? É como se fosse um estupro para o organismo, sabe? É uma violação absurda para o organismo, que vai ter que se adaptar, que a gente vai ter que suplementar a vitamina a vida toda, porque a pessoa não consegue ingerir a quantidade que precisa na alimentação. Não, e sem falar que a bariátrica, ela muda só o estômago, né? Ela não muda a nossa cabeça. E todos os nossos problemas alimentares, eles são de comportamento, eles são de falta de conexão com a nossa alimentação e consciência com o nosso corpo. Porque, no fundo, o que a bariátrica faz? Ela faz tu comer menos. Então, tu vai emagrecer porque tu vai comer menos. Exatamente. É só tentar começar a comer menos, pensar em coisa bariátrica. Só que comer menos não é tão simples assim, porque comer é um ato afetivo, emocional, que a gente faz por história de vida, por ansiedade, por vários outros fatores. Então, a gente aprender a comer sempre vai ser mais importante. A gente mudar aqui, muda tudo.
Porque a bariátrica em si vai ser uma cirurgia, gente. Sempre pensem 1 milhão de vezes antes de fazer qualquer cirurgia, porque é uma agressão pro corpo. Pensa que vai tirar um pedaço do seu corpo. É isso. É uma agressão pro A corpo. Gisele perguntando aqui, a gente falou do colágeno. Gisele, colágeno, é o que eu falei mesmo. Arroz, feijão e um copo de suco de laranja, você vai produzir o seu colágeno. O teu corpo vai produzir. Você vai ter lá todos os nutrientes para a produção do colágeno. Não precisa tomar cápsula nenhuma para produzir. Não precisa mandar manipular, prolina, glicina. Ela botou que não precisa. Na comida você vai ter isso, tá? É exatamente. Só comer arroz, feijão e tomar um suco de acerola, um suco de laranja, ou comer uma laranja, ou comer uma acerola, um abacaxi, um caju, tá? Que você já vai ter. Isso. Tentem manter uma alimentação variada, sempre juntar esses ingredientes que facilmente tu consegue o que tu precisa. Então, durante a semana, tenta comer algumas frutas de cores diferentes, alguns vegetais de cores diferentes, folhas diferentes também. Vai na feira e tenta comprar um alimento novo toda vez. Porque toda vez que tu muda de alimento, tu consome alguns nutrientes diferentes. E aí tu vai completando tudo ao longo da tua semana. Isso é muito importante. Os feijões também, tem 300 tipos de feijões, então vai variando. Que aí tu vai produzindo tudo que tu precisa. E vai também não enjoa, né? Aí um dia não você enjoa. faz feijão branco, outro dia você faz feijão fradinho, outro dia você faz o feijão preto, depois faz o carioca. Exato. Ó, ela falou que não come arroz. Come quinoa, tu pode comer aveia, tu pode fazer batata, cevadinha. Eu adoro cevadinha, batata, aipim. Come todos os inhame, não precisa comer arroz, né? Não tem que comer. E outra, tem vários tipos de arroz também. Tem arroz preto, tem arroz vermelho, tem arroz cateto. Dá para testar todos os arrozes. Dá para testar, exatamente. Tô olhando aqui para ver as dúvidas. Perguntaram aqui, criança tem que suplementar B12? A criança que a mãe escolher, os pais escolherem, né? A alimentação vegetariana estrita, vai começar a suplementar na época da introdução alimentar, a partir dos 6 meses. Aí tem que conversar com o pediatra direitinho, né? Ou com uma nutricionista, que seja de preferência, gente. Quando for fazer essa questão de suplementação, tentem, né? Na medida do possível, procurar um profissional que, pelo menos, se não é vegetariano, que seja simpatizante do vegetarianismo, para não ter aquele preconceito, né? Que estude sobre isso, né? Acaba surgindo, né? O profissional, ele não sabe e aí acaba falando besteira porque ele quer fazer valer a questão de que comer carne é a coisa mais importante do mundo e que você vai se nutrir se não comer. Né? Eu acho que é muito importante procurar um profissional que esteja alinhado com o que tu pensa, sabe? Tu não precisa ir num profissional para provar para ele que tu vai conseguir ficar saudável vegetariano. Não causa esse estresse para ti mesmo, sabe? Vai num profissional que já tá estudando aquilo ali, que é o que tu quer, e ele vai conseguir te ajudar com mais facilidade. Tudo vai ser melhor na tua vida e na vida do profissional também. Olha, berinjela. Sabe como eu faço berinjela, gente? Berinjela tá um problema aqui em casa, sabe? Porque a berinjela, não sei se é época, ela tá vindo com muito bicho. E aí eu abro. Pra mim também. Eu abro e tenho que jogar fora. Tá acontecendo isso com você? Eu recebi 2 na cesta orgânica e veio com um buraquinho de bicho. Não, a minha também tá com buraquinho, não. Tá vindo com bicho próprio mesmo. Eu vejo ele, meu Deus, jogar fora. Bom, como é que eu faço berinjela? Muito fácil, gente. Eu lavo a berinjela, corto fatias mais ou menos assim, grossas, né? Coloco no forno para assar, boto azeite, sal e no forno e pronto. E deixa ali. Fica muito gostoso. E, nossa, fica divino. Eu faço assim e é super fácil de fazer, super tranquilo, que você pode assar junto abóbora. Eu sempre faço junto abóbora e eu boto com casco tudo, abóbora e abobrinha. Então, assim, você fica com 3 legumes diferentes ali, né? Já tem 3 variedades, né? Já tem 3 variedades ali, sabe? E aí, e assim, né? Se for uma pessoa só, eu aqui em casa, isso pra mim dá pra um dia, né? Mas abafo casa. Mas... Aqui em casa, a abóbora, quando eu faço, não sobra também. Eu amo muito. Mas, assim, é um jeito de você fazer grande quantidade, porque você bota pra assar e vai fazer outras coisas. Você deixa lá, né? Não exatamente. Não dá muito, olhando. Não precisa ficar no fogão ali, eu coloquei esses dias berinjela, que eu adorei. Eu coloquei no feijão, eu fiz feijão fradinho, não, feijão rosa. Eu coloquei no feijão e ela ficou cremosa. Nossa, eu amei no feijão. Ficou muito gostoso. Olha, uma dica para cálcio aqui, que colocaram como uma folha de couve. Uma dica é fazer o suco verde, né? Porque o suco verde acabou o quê, Cláudia? Achei que tinha acabado a live porque travou aqui. Eu pensei, fechou. Não, minha filha vai avisar aqui quando tiver 10 minutos faltando. Não avisou ainda, tá tudo tranquilo. Tá bom, então. Então, couve, né?
pode fazer o suco verde. Quem faz suco verde, geralmente, os meus pacientes que tomam suco verde, eles conseguem suprir a necessidade de cálcio deles. Né? Porque no suco verde, você pode botar lá, bota um montão, bota 3, 4 folhas de couve, bate aquilo tudo e toma. Então, assim, você consegue, da mesma maneira que a Laura ensinou aí, vamos refogar a couve, vamos refogar o agrião, porque diminui o tamanho e aí você consegue comer mais. O suco verde também dá para fazer isso. Também você bota um montão lá e toma um copo, 2 e beleza. É fácil da gente conseguir ingerir a quantidade que precisa. Exatamente. Para quem tem dificuldade, vocês podem até fazer um suco bem concentradão de couve e congelar em forminha de gelo. E aí coloca nas coisas, no suco, nas coisinhas assim que vai manter. Bom, estou olhando aqui as perguntas que o pessoal tá... Sou vegetariana desde 6 anos de idade. Hoje, com 44 anos, em alguns momentos o ferro, a vitamina B12 fica baixa. Acontece com qualquer pessoa. É uma coisa que pode acontecer com todo mundo. Mulheres têm ferritina mais baixa, geralmente, porque a gente menstrua todos os meses e a perda de sangue é o maior fator para a perda de ferro. Então, como a gente sangra todos os meses, a gente vai perder mesmo, é um pouco mais difícil. A vitamina D é uma questão do mundo atual, da gente se fechar dentro de prédios e não olhar mais para a luz do sol. Também é uma questão da gente usar muito protetor solar o tempo inteiro. É importante ter uma exposição ao sol de, no mínimo, 10 minutinhos por dia, sem todo esse protetor, porque o protetor vai bloquear a tua produção. Então, tentar manter isso aí, e se não der, daí suplementa. Não tem o que fazer. Né? Olha só, B12, gente, é só de origem animal. Não existe fonte, né, verdadeira de B12 em nenhum alimento vegetal por enquanto, né? Tem sido estudada algumas alternativas, mas ainda não tem nada certo. Então, espirulina, clorela não servem como fontes boas, seguras de B12, né? Tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes, se a gente dosa B12 e ela tá alta, né? Isso pode, e a pessoa não consome nada de origem animal, isso pode ser um falso elevado, né? E a gente precisa pedir outros exames para confirmar se essa B12 é realmente a B12 que exerce função no organismo, porque tem forma, a gente fala que é forma análoga de B12, né? É uma B12 que ela não tem ação, então ela pode estar alta e não estar cumprindo o papel dela, né? E o papel da B12 é principalmente nos processos cerebrais, né? Cognição, aprendizado, memória, né? Então, a pessoa começa a ficar com dificuldade. Às vezes é até ruim quando a pessoa toma muito essas coisas, porque aumenta, ela acha que tá aumentando e nem vai no profissional, né? Pois é, exatamente. Então, tem que tomar cuidado, né? Fonte de B12, se a pessoa é vegetariana, não tem jeito, vai ter que suplementar. Tá? E mesmo comendo, né? Quando é ovo-lácteo, às vezes precisa suplementar e também precisa. Tem pacientes que comem carne e precisam suplementar B12, porque a B12 não está sendo absorvida adequadamente ou está consumindo muito, porque pessoa que estuda, que trabalha com o cérebro, está consumindo. Todo mundo hoje trabalha demais, estuda demais, pensa demais e a gente vai utilizando as vitaminas para isso. Justamente para isso que a gente utiliza. Bom, mais o que aqui, ó? Deixa eu ver. Vamos lá. Bom, olha só. Ferro, os alimentos que têm muito ferro. Feijão, as folhas verdes escuras são os mais ricos em ferro, né? Vitamina D, né? A gente tem só 10% das necessidades seriam supridas com alimentação. Então, assim, vitamina D, a maior fonte é a exposição solar, não tem jeito. E B12, de origem vegetal, não existe. Então, se tiver baixo, tem que suplementar também. Nossa, tem tantas perguntas aqui que eu tô perdida. Tô tipo, meu Deus do céu, muitas perguntas. Enfim, tem gente falando aqui sobre a B12 tá baixa. O que ela falou aqui que eu queria responder? Que a B12 dela tá baixa e ela não pode fazer o retorno. Se a tua Nutri não tá atendendo agora, eu tô fazendo atendimento online agora. Tu também tá fazendo atendimento online, Fê? Sim, tô. Tem então muito vocês podem entrar no que tá fazendo atendimento online, gente. Você entra em contato com a tua Nutri que pediu o exame, né? Que provavelmente ela vai te atender online, porque a gente tem feito isso, eu tenho atendido online, a Laura também. Online.
A gente É está o que fazendo está igual a gente acontecendo está fazendo agora. aqui Então, se agora, vocês precisarem. a gente faz individualmente, É, né? E aí a exatamente. gente orienta, a gente faz a receita, né? E a pessoa manda manipular. As farmácias de manipulação estão funcionando normalmente, Isso. né? E E a aí a gente Lucélia consegue. perguntou da ferritina, tá sempre baixa, se atribui menstruação, como posso melhorar? Provavelmente vai ter que ser suplementação, então você tem que ser avaliado também em consulta para ver qual vai ser a dosagem para ti, se realmente precisa, como é que, como que vai ser feito isso. Minha gestação foi um perrengue, estresse com a gineco, no fim ela elogiou a gestação e nasceu enorme com 5 Ó, quilos. receita de suco verde, gente, super fácil. Eu aprendi lá no Terapia. Quem é daqui do Rio, é lá do projeto Terapia da Fiocruz, ensina a fazer comida crua, né? Ah, esse projeto é super Alimentação legal. viva. É. Qual é a receita deles, né? 2 maçãs, folha de couve, quanto você quiser, algumas folhinhas de hortelã e alguma folha verde que você gosta. Eu gosto de botar alface, porque eu acho que a adoça também ajuda. A alface é mais neutro o sabor, porque o suco verde varia muito em função da folha verde que você coloca. Então, se você puser, por exemplo, muita rúcula, ele vai ficar mais amargo. Né? Eu gosto da salsinha. É o que eu mais gosto. Salsinha e salsão. Aí você tem que experimentar, amo. mas a receita deles lá é só isso. É a folha de couve, isso para um copo. 2 maçãs, algumas folhinhas de hortelã para dar um saborzinho. Não precisa botar água, gente, porque a maçã cria muita água mesmo. Você tem que ter aquele paninho, aquele volzinho para coar. Tem gente que coa, tem gente que come com as fibras mesmo, aí vai do gosto, né? Eu não gosto da fibra, eu sempre coei. Eu gosto. Mas eu tenho paciente que bate aquilo tudo no liquidificador e toma sem coar, sem nada. Eu adoro suco. Eu sou viciada em suco. Então, tipo, a minha vida é inventar receitas diferentes de suco. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão olhar que tem um monte de vídeo. Então, dá uma olhada. Aí, ó, a dica da Laurinha. E você pode colocar também alguma semente que você germinou para dar uma enriquecida. Então, pode colocar semente de girassol, germinada, quinoa, germinada. Até lentilha germinada, se é um paciente que precisa aumentar o pote proteico, por exemplo. Isso, pode germinar uma lentilhazinha ali, colocar. Vai ficar a lentilha gostoso. tem um sabor super neutro, então não vai afetar muito o sabor do suco verde, não vai ficar um sabor muito forte. A minha base de suco geralmente é assim, uma folha principal, que vai ser ou couve ou alguma outra coisa assim, mas geralmente é couve, é que eu mais gosto. Uma outra folha para temperar, daí eu uso ou salsão, ou salsinha, ou então manjericão mesmo, ou hortelã. Aí eu uso um legume, então pode ser pepino ou uma cenoura, dependendo do que tu quer fazer ali. Aí uma fruta. Aí tu pode utilizar, tipo, cores parecidas. Então, eu quero fazer um suco mais, que fique mais verde mesmo. Tu pode usar uma fruta, tipo, a maçã, um abacaxi, uma fruta mais neutra. Quer fazer um suco que fique mais vermelho? Daí tu pode usar uma beterraba, uma melancia. Vai brincando, assim, com as cores. Eu gosto bastante de brincar. E eu sempre gosto de colocar algum temperinho, do tipo gengibre ou uma canela, que as especiarias, elas ajudam bastante também na digestão. E são super anti-inflamatórias. Então, é bem legal de adicionar no suco, que tu vai começar o dia já super bem, assim. Já bombando. A maçã, a dica da maçã lá do pessoal do Terapia, porque a maçã é uma das frutas que mais vai adoçar. Por exemplo, eu uso muito... Eu peguei essa dica quando eu comecei a tomar açaí sem o tal do xarope, né? Quando eu me dei conta que aquele xarope era um terror, eu ia na casa de suco e pedia, olha, eu quero açaí sem xarope e bate com maçã. Porque a maçã, ela dá uma adocicada. É lógico. Ela dá mesmo, né? É incrível. Para quem tem paladar de criança, que come doce o dia inteiro, né, vai achar horrível. Mas é a adaptação. Ninguém começa hoje amando comer coisa sem açúcar, né? Eu tomava café com açúcar, hoje eu tomo café sem açúcar nenhum. A gente vai aos pouquinhos, igual também com a alimentação vegetariana. Você também não precisa dormir comendo carne e acordar não comendo nada, né? Você pode ir aos poucos, respeitando o seu limite, né? Às vezes sabendo que vai ter uns tropeções no meio do caminho e aí vai acontecer de você ir num restaurante, eu não quero comer queijo, mas só tem uma lasanha lá, 4 queijos, eu não queria, mas tenho que comer. Isso aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com a Laura também, e vai acontecer, gente. Tudo bem, tá? Não tem a polícia, a gente fala, né? A polícia vegana, esquece a polícia vegana, tá? Porque isso não ajuda, né? A gente tá querendo... Saibam a motivação de vocês e sigam o que vocês estão sentindo, sabe? Não o que os outros estão falando, porque vocês não estão fazendo a mudança pelos outros, sim por vocês. Bom, deixa eu ver mais aqui. Castanha é uma ótima fonte de proteína, gente. O problema só das castanhas
é a caloria, né? Então, se a pessoa está um pouquinho acima do peso, tem que tomar cuidado. Muito Castanha, gordurosa. quando eu falo castanha, é amendoim, castanha do Pará, castanha do caju, nozes, amêndoa, todas elas, né? Todas as oleaginosas, elas têm muitas proteínas, mas têm muita gordura também. E aí, se a pessoa está querendo emagrecer, ou está preocupada, está ali no limite do peso, né? Não está querendo engordar muito, tem que tomar cuidado. Por outro lado, a castanha é ótima para dar saciedade. Então, assim, vai para um... Né? A gente usa muito, Laura, né? Quando a gente vai para congresso, porque a gente bota na bolsa, fica o dia inteiro assistindo aula e vai comendo castanha, porque aquilo ocupa um espaço pequenininho na bolsa e dá uma saciedade boa para a gente aguentar, né, a manhã inteira sem comer, né? Sem ir num lugar mas para fazer um lanche. Não troquem a proteína da leguminosa pela castanha, porque são dois pelo amor de Deus, gente, senão vocês vão ficar... Senão vai acabar, vai engordar e não vai consumir uma quantidade de fibra suficiente, né? De ferro, de outras coisas que tem muito mais nas leguminosas. Elas são super importantes. Então pode utilizar assim às vezes. E eu gosto bastante bem nesse contexto assim mesmo. Em lanchinhos pequenos que precisa ter saciedade, ou então antes de treino. Porque antes do treino, antes de treinar, é muito ruim tu estar com a barriga cheia. Então, como a castanha ela ocupa um espaço pequeno, ela vai te dar uma boa saciedade, ela vai ajudar o teu corpo a ter energia, se tu comer ainda junto com uma frutinha seca, uma banana, e não vai pesar na barriga. Então, eu gosto bastante também antes de treino. Olha, perguntaram aqui, suplementação com injeção é adequada? Eu não sei a Laura, mas é porque ela vai falar a mesma coisa que eu, mas vamos ver. Eu quase não uso injeção no consultório. A maioria das vezes dá pra... deve ser, né? Suplementação com injeção. Na maioria das vezes não precisa fazer a injetável. Eu faço injetável quando eu preciso de um resultado rápido, assim, a pessoa está com muito sintoma, né? É um estudante que está com dificuldade de memória e a B12 está muito baixa, eu vou querer que essa B12 suba muito rapidamente, aí eu faço injetável. Tem paciente também que não gosta de tomar cápsula, aí eu também faço injetável. Então é muito individual, não é dizer que tem o melhor ou pior, só saber que fazendo injeção vai fazer um pico rápido e esse pico vai cair rapidamente. Vai diminuir mais rápido. Então, você vai ter que fazer de tempos em tempos a injeção para você manter um nível adequado. Exato. Né? No consultório, mesmo quando eu faço injeção, eu mantenho uma dose oral diária para ter esse nível. Assim que eu costumo fazer. Tá? Mas isso é muito individual também. Se a pessoa não gosta de tomar comprimido todo dia, a gente vê o que vai fazer, vai vendo, né? Vai conhecendo o paciente, vai avaliando. Tudo é conversado sempre com o paciente. Toda conduta tem que ser conversada, porque cada pessoa vai ter uma realidade, vai ter um acesso também, né, às cápsulas, a farmácias, financeiro também é muito importante nessa questão socioeconômica. Então, eu sempre avalio tudo isso, mas eu sempre prefiro o comprimido, porque eu acho que é muito mais saudável para o corpo ele receber doses pequenas de uma coisa e ele vai assimilando aquilo aos poucos, do que uma dose gigantesca, sabe? Sem necessidade. Eu não vejo como algo muito positivo a gente, dá uma super dose de algo para o corpo ter que se matar metabolizando aquilo, sabe? É muito melhor tu ir aos pouquinhos, ainda mais se a pessoa não tem sintoma. Se ela tá com muito sintoma, beleza, daí a gente vai de um jeito mais rápido, mas só quando é necessário mesmo. Ó, a B12 a gente não faz na veia não, tá, gente? A B12, ou ela é oral, é sublingual, ou é intramuscular, tá? Que a gente faz. Não tem... O venoso é o ferro, e às vezes tem que ser... o venoso é o ferro, que pode ser intramuscular também, mas não é recomendado porque pode manchar a pele, tá? Tá falando aqui que um bebê de 2 anos, que é ovolácteo, você tem que suplementar. Aí o ideal é fazer o exame, dosar o nível de B12, né? Passar por uma avaliação com o pediatra, dosar a B12, ácido fólico, né? Ver o nível de ferritina e ver o que precisa suplementar, tá? E se precisa suplementar a B12. Tá? Aí vai ter que avaliar, como a gente está falando aqui desde o início, é individual, cada caso é um caso, a gente vai ter que eu até vi que uma menina perguntou aqui como faço a marca consulta. No meu Instagram tem todas as informações sobre o meu atendimento. No da Fê deve ter tudo sobre o dela. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar depois no nosso Instagram e dar uma olhadinha que vocês vão encontrar todas as informações que vocês tem precisam. Lá no meu destaque tem lá telemedicina, deve ter no da Laura, a mesma coisa. Tem no linkzinho. E ele falou aqui das espinhas, né, da B12. Realmente, esse é mais um dos motivos que eu não gosto de dar dose alta de B12, porque eu sei que
a questão emocional, ela é muito afetada por tudo. E ter espinha é uma coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta de olhar para sua cara e ela estar cheia de espinha. Então, quando é um motivo desnecessário ainda, não tem muito porquê, né? Eu sempre tento dar uma dose baixa, para uma dose, assim, que seja suficiente para conseguir aumentar o nível sanguíneo, mas que não seja tão alta para a pessoa não ter espinha, porque a B12 pode mesmo dar espinha. Isso é bem individual e a gente vai ter que testar e ver qual é a dose da pessoa. Isso Exatamente, tem que testar. Com relação a produtos vegetais que a Sadia lançou no mercado, gente, é um produto processado como qualquer outro. Então, assim, é bom, é o que a Laura falou no início, às vezes é uma bengala, uma muleta que a gente usa para, né, conseguir virar vegetariano, para conseguir parar com a carne. Mas é um produto processado, industrializado, cheio de conservante, cheio de química, cheio de corante. Então, não é para comer todo dia. Assim, eu estou morrendo de vontade de comer um nugget, nunca mais comi. Eu fiquei com vontade, né? Mas não experimentei ainda, gente. Ainda não achei para comprar. Mas não deve ser alimentação para você substituir o feijão, por exemplo, para você substituir um hambúrguerzinho que você faça de lentilha e quinoa, porque é muito mais saudável. Se você fizer o seu hambúrguer, se você fizer o seu nugget em casa e botar no forno para assar, é muito mais saudável do que você comprar um produto qualquer, de qualquer marca que seja. E é muito mais legal porque tu vai aprender a cozinhar de uma maneira completamente diferente que tu nunca cozinhou na tua vida e tu vai ver o quão gostosa é a comida, o quão gostosa ela pode ser e saudável ao mesmo tempo. E isso dá muito mais bem-estar de comer uma comida que tu sabe que ela é saudável e gostosa ao mesmo tempo. Sério, isso é maravilhoso, porque tu vai pensar, meu Deus, eu tô comendo isso aqui tá muito bom e ainda é saudável. Tu vai ficar feliz. Porque todo mundo, depois que come essas comidas que sabe que não é saudável, por mais gostosas que elas sejam, a gente pensa, nossa, mas agora eu tô aqui meio pesada. Ai, nossa, eu comi uma coisa que não é muito boa. Então, vai ter essa culpinha aí depois. Então, se tu come uma coisa saudável, ainda não vai ter essa culpa, é maravilhoso. E a Carolina falou aqui, ó, comecei a comer ora pra nobis quando acusou falta de ferro no exame. Não vai suplementar ferro com comida, tá? Não existe suplementar ferro com comida. Não dá conta, gente. Não dá. Depois que dá deficiente, tem que usar remédio. Não tem jeito. Quando a gente tem falta, a gente precisa consumir mais. Exato. Muito mais. A comida não vai dar conta. Não tem jeito. Não vai, então não adianta. Tem que suplementar. Perguntaram aqui como que frugívoro e crudívoro tiram proteína. Olha, eu tive uma paciente gestante, crudívora, e ela tinha os melhores exames de todas as minhas pacientes. Quando ela começou assim, a gestação estava tudo maravilhoso, eu nem acreditei. Eles tiram, gente, as proteínas das castanhas, principalmente, mas todos os alimentos vegetais têm proteína, só que é uma quantidade menor. Né? E aí eles também fazem o germinado, por exemplo, a lentilha germinada, eles usam, né? Tem algumas leguminosas que não ficam muito bom germinar, mas você pode... Tem o feijão azul, que dá para germinar também, e fazer como se fosse feijão tropeiro. Tem uma receita lá da Fiocruz que eles fazem uma farinha de mandioca com o feijão azul germinado e fica super gostoso. Sementes, eles também, né, consomem. E as sementes... quem é fruge acaba não comendo muito, né? Tem gente que é frugívoro, que come muito mais só frutas, vegetais e muito pouca castanha. Só que essas pessoas consomem uma quantidade desses alimentos que é muito maior do que a que tu consome, por exemplo. As pessoas, sei lá, elas comem 4 mangas de uma vez. A gente come nem uma manga por dia, come umas fatiazinhas. Então, a quantidade acaba fazendo com que essa pessoa, no final das contas, consiga o que ela precisa. Às vezes não consegue. E aí tem que avaliar em exame, não adianta. Não tem muito o que fazer. A questão da anemia na alimentação vegetariana, gente, é assim, né? Tá com anemia, não tem jeito. Não é porque é vegetariano, não é porque come carne. Porque olha só, gente, para comer em carne o tratamento de uma anemia, a pessoa teria que comer aí pelo menos 5 quilos de carne. Olha, a pessoa teria que comer cerca de 5 quilos de carne por dia. Quem consegue comer isso? Não, então, e mesmo falar que conseguisse, né? Comer carne para tratar anemia não vai, porque olha só, para você ter a necessidade, o homem adulto precisa de 8 miligramas de ferro. Isso dá mais ou menos, já fiz essa conta, tem ela de cabeça, 1,5 kg de filé mignon por dia. 8 miligramas. Só que para tratar a deficiência de ferro, para tratar anemia, a gente começa com 30. Ou seja, né? 4 vezes mais. Então, 4 vezes 1,5 já dá 6 quilos.
Imagina alguém comer 6 quilos de carne todo Exato. dia, Não, gente. e mesmo Quem que dá tu conta consiga disso? comer a carne, beleza, tu tá comendo um monte de substâncias inflamatórias, entra na mesma coisa que eu falei antes. Beleza, tu tá comendo ferro, tá comendo ferro, mas tá comendo outras coisas que vão te inflamar e te fazer ficar doente. Então, vai adiantar? Não vai adiantar. Pois é. Então, Faça olha, uma suplementação que é tranquilo e é necessário. Não tem muito como a gente fugir de suplementar algumas coisas. A gente sempre tenta suplementar o mínimo possível e tentar melhorar o máximo que pode a alimentação, mas às vezes a gente não consegue fugir, infelizmente. bom, tô vendo aqui as perguntas aqui, Laura. Bom, perguntaram aqui. Ovo e leite podem substituir a carne? Consegue substituir? Substituir em relação a quê? Primeiro É, precisa avaliar isso. Sempre que você vai, que é feita essa pergunta, né? O que eu uso para substituir? Mas substituir em relação à proteína? Substituir em relação a B12? Substituir em relação... Depende, né? Se você está se referindo à proteína, depende do quanto você vai comer. E aí tem que tomar cuidado, porque o que vem junto, né? Porque ovo tem bastante colesterol. é. Leite tem um montão de, além de toda a questão do agrotóxico que vai ter no leite, do antibiótico que a vaca tomou para não ter mastite, tem o hormônio natural que a vaca produziu para o bezerro crescer. E esse hormônio, que é o IGF-1, está associado ao câncer, gente, a diversos tipos de câncer. Isso tem um montão de estudo mostrando, não sou eu, Fernanda, Laura que está falando, não. É estudo, é só jogar na internet e ver. Está escrito lá, é só vocês procurarem que vocês vão achar os artigos milhares de artigos mostrando isso, né? Relação de leite, de consumo de leite, queijo com desenvolvimento de câncer. Então, assim, se você está tirando Procurem a um carne para estudo ficar que se chama. não vai substituir carne e vai botar ovo e leite, né? Eu deixo aí a interrogação para pensar, né? O que Procurem está um estudo que se querendo? chama o Estudo da China. Vocês vão ver, é bem legal. Ele é bem fácil de entender. Foi um estudo que foi feito com a população da China durante mais de 20 anos. E eles encontraram várias relações bem interessantes do alto consumo de proteína animal, da proteína mesmo que eles falam, e de todos esses alimentos que têm alta proteína animal, ovo, queijo, leite, carne, com diversas doenças crônicas não transmissíveis, que são essas doenças que a gente mais enfrenta hoje em dia. Hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, doenças reumatológicas, autoimunes. É bem legal esse estudo e bem abrangente, assim. Deem uma olhadinha nele. Tem uma pergunta aqui, por que a gente não indica proteína de soja? A gente não falou nada nenhuma contra a proteína de soja, não. O que acontece é assim, gente. A soja tem 2 tipos de soja, né? Tem o grão da soja, que é uma bolinha, que é igual o feijão, que vende lá no mercado, tá lá junto com feijão, lentilha, ervilha, tá na mesma prateleira do mercado, né? É o grãozinho de soja. E tem a proteína texturizada de soja, que também é uma fonte de proteínas, como Sim. o próprio nome diz. Só que a proteína texturizada de soja, ela é um alimento processado, né? É a soja que passou por processamento. E a gente está sempre frisando aqui, ressaltando que é importante, é interessante consumir coisas o mais natural possível. Então, ao invés de a gente consumir a proteína texturizada, o melhor é consumir a soja mesmo. o grãozinho de soja. Não quer dizer que não possa consumir. Eu consumi muito tempo essa proteína texturizada. De vez em quando ainda uso para fazer. Vou fazer um escondidinho de aipim, vou fazer um bolinho de aipim. A gente usa. O problema é né? estar na tua rotina, né? O problema, a questão toda é que assim, é um alimento processado. E aí deve ser visto como alimento processado. É só isso. Exato. Mas se quiser usar, eu quero usar, porque estou na transição, eu acho que fica parecido com carne moída, eu achei um jeito, faço um hambúrguer. Tudo bem, não vai? A pessoa não vai. É muito melhor isso do que a carne. É muito mais saudável, inclusive. Tem muito menos substâncias ruins do que a carne. E quando a gente come alimentos integrais, que é o alimento original, como ele veio ao mundo, no caso, o grão, tu vai consumir não só a proteína, mas vários outros componentes que estão ali junto, que é fibras, outros tipos de minerais, vitaminas, antioxidantes. Então, é isso que é o legal da gente consumir os alimentos integrais. E é por isso que, quando a gente fala sobre alimentação saudável, a gente tem que sempre lembrar que o que é alimentação saudável pra gente é uma alimentação com o mínimo de coisas processadas e o máximo de coisas
realmente naturais possível. Então, sempre que tu olhar para um alimento e tu não conseguir imaginar ele na forma natural dele, significa que ele está muito processado. E aí já não é mais tão legal quanto ele natural. Isso aí, essa é uma regra legal de usar, para saber o que é mais natural ou não. Isso aí. Bom, gente, acho que foi, né, Laura? Mais foi. Estou olhando. Eu não sei nem quanto tempo tem. Minha filha Nossa, é 8h27 já. Que estranho. Deu mais de 1 hora. É, não sei, tá rolando aí então. Acho que esqueceram da gente. Gente, esqueceram olha, de desligar a live. gratidão a todos que assistiram a gente até agora, que nos aturaram. Obrigada, gente. Laura, um prazer. Obrigada pelas perguntas. Obrigada pelo convite. Olha, se vocês quiserem saber mais coisas, fiquem à vontade para olhar os Instagrams. Tem várias informações nos Instagrams. Meu Instagram é Nutroveg Consultório, Instagram da Laura, Laura Mocerim Teixeira. Tá? Tem o Instagram do Médicos Vegetarianos. A live, amanhã eu já coloco no YouTube. Hoje ela fica até amanhã, né? Fica 24 horas no Instagram. Depois ela vai para o YouTube, para a página do YouTube dos Médicos Vegetarianos. Tá? Fica lá, legal. vocês viram, quem não viu tudo, quem viu e pensou, fulano tinha que ver. Só acessar lá o YouTube. Isso aí. Aproveita e se inscreve lá, porque a gente tem um monte de seguidor no Instagram e o YouTube tá pobrinho de seguidor, tadinho, danado. Tá precisando de seguidor. O YouTube lá. não tá mais bombando tanto. O YouTube, ninguém quer saber do YouTube. Gente, um beijo a todos, um ótimo sábado aí. Muito obrigada pela participação, gente. Se cuidem. Beijos. Se cuidem. Boa quarentena.